Imagine um trem blindado deslizando pelos trilhos na calada da noite, carregando uma fortuna que poderia mudar o destino de uma nação inteira, apenas para desaparecer no ar sem deixar um único vestígio. Em abril de 1865, enquanto o presidente Abraham Lincoln tentava reconstruir um país devastado pela Guerra Civil, um carregamento ultra-secreto contendo barras de ouro puro deixou a cidade de Wheeling com destino a Washington. Mas o pagamento da União nunca chegou ao seu destino final. O mistério que começou nos trilhos do leste ecoaria décadas mais tarde no coração do deserto do Novo México, nas profundezas áridas de Victoria Peak. Antes de avançarmos nesta trilha de segredos, um aviso fundamental. Esta história possui fins de entretenimento e preservação histórica. É um mergulho profundo nas lendas e mistérios da fronteira americana, e não um relatório factual definitivo. Afinal, no Velho Oeste, a poeira do tempo costuma cobrir as linhas que separam a realidade do mito. O fim da guerra trouxe caos e incertezas abundantes para os territórios americanos. Antigos registros de época sugerem que o vagão blindado transportava o ouro destinado a pagar os soldados veteranos e financiar a reconstrução das cidades destruídas. O comando dessa operação estava nas mãos do capitão Montgomery Stark, um homem de extrema confiança do governo de Lincoln. Mas a sabedoria popular da fronteira sempre deixou claro que o brilho do ouro é capaz de corromper até os corações mais leais. Pouco antes de alcançar a capital, a composição ferroviária simplesmente sumiu dos registros oficiais. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. O trem não foi descarrilado por um ataque confederado tradicional. O desaparecimento foi um trabalho interno, coordenado por homens que conheciam cada ponto cego das fervorosas linhas americanas. Imagine por um segundo o silêncio de uma estação de trem abandonada na calada da noite, onde os funcionários esperavam por uma carga que nunca chegaria. As investigações iniciais conduzidas por detetives federais apontaram para uma conspiração massiva. Os trilhos contavam uma história de desvio estratégico. O ouro de Lincoln havia sido transferido para carroças pesadas e escoltado em segredo absoluto em direção ao sudoeste americano, cruzando territórios perigosos até encontrar o refúgio perfeito nas formações rochosas isoladas do Novo México, sob a liderança implacável do Major Wallace Dunlap, um desertor astuto que via no colapso do governo a chance de construir seu próprio império. A caravana da fortuna cruzou as planícies áridas até avistar os contornos imponentes de Victoria Peak. Se você se identificou com a história de Victoria Peak e o trem de ouro de Lincoln, clique no botão Gostei. Isso ajuda a nossa comunidade de entusiastas do Oeste a crescer e mostra que essas lendas merecem ser contadas. Agora, preste atenção, porque os próximos 3 minutos revelam o momento exato em que tudo mudou para o capitão Montgomery Stark e a caçada implacável começou no deserto. O capitão Montgomery Stark recusou-se a aceitar a derrota e o roubo da carga sob sua responsabilidade. Como os clássicos heróis das telas que buscam a redenção a qualquer custo, ele reuniu um pequeno grupo de rastreadores leais e iniciou uma perseguição implacável que duraria meses através da fronteira. A trilha deixada pelas pesadas carroças carregadas com o metal precioso era sutil, mas a determinação de Stark era inabalável. Velhos recortes de jornal e documentos arquivados daquela década indicam que pequenos combates ocorreram ao longo das rotas comerciais do deserto. A lei não escrita do deserto era clara. Naquele terreno hostil, quem possuísse a maior paciência e a melhor estratégia sobreviveria para reivindicar a riqueza. Quando o Major Wallace Dunlap e seus comparsas finalmente alcançaram a base de Victoria Peak, eles sabiam que o tempo estava se esgotando. Stark estava logo atrás, fechando o cerco a cada amanhecer. Dunlap ordenou que seus homens transportassem as caixas de ouro para dentro de uma fenda subterrânea natural, um labirinto de cavernas escondido nas entranhas da montanha rochosa. O plano original era ocultar a fortuna temporariamente e retornar anos mais tarde, quando a poeira da Guerra Civil
tivesse assentado completamente. No entanto, o deserto raramente aceita os planos dos homens gananciosos. No momento em que a última barra de ouro cruzou a entrada da caverna, o conflito entre os perseguidores e os desertores atingiu seu auge absoluto nas encostas do pico. O som dos disparos ecoou pelas paredes de pedra, quebrando o silêncio secular daquela região árida. Stark conseguiu neutralizar a ameaça, mas o preço pago foi devastador. Uma explosão acidental, provocada pelo estoque de pólvora dos desertores, causou um colapso maciço na entrada da montanha, sepultando o Major Dunlap e o segredo do ouro de Lincoln sob toneladas de rocha sólida. A poeira cobriu o silêncio da montanha, mas o mistério estava longe de ser enterrado. Com a entrada da caverna completamente lacrada por toneladas de rocha maciça, o capitão Montgomery Stark encontrou-se diante de um tabuleiro sem peças. O ouro da União estava trancado no coração de Victory Peak, protegido por uma tumba de pedra intransponível. Stark sabia que retornar a Washington de mãos vazias significaria enfrentar a corte marcial ou ser acusado de cumplicidade no roubo. A sabedoria popular da fronteira costuma dizer que o deserto transforma homens honrados em fantasmas, e foi exatamente isso o que aconteceu. Stark nunca voltou para o leste. Ele permaneceu no território do Novo México, vivendo sob uma identidade falsa, guardando a base daquela montanha como um sentinela silencioso, até o fim de seus dias, esperando por uma oportunidade de cavar que nunca chegou. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas perde. O governo de Abraham Lincoln e as administrações que o sucederam não podiam simplesmente apagar o sumiço de um trem blindado dos registros públicos sem levantar suspeitas profundas. Para evitar o pânico financeiro e o embaraço internacional no período pós-guerra, o alto escalão do governo optou pelo sigilo absoluto. O caso foi classificado sob o rótulo de perdas logísticas e arquivado nos porões mais escuros de Washington. Décadas se passaram, e as dunas de areia apagaram os trilhos antigos, transformando o trem de ouro de Lincoln em um mito sussurrado apenas por velhos ferroviários em tabernas decadentes. Foi somente no início do século XX, mais precisamente em 1912, que a trilha de papel voltou a queimar. Um investigador federal obstinado chamado Preston Hale recebeu a tarefa de auditar os antigos inventários de transporte militar da Guerra Civil. Hale era um homem metódico, daqueles que acreditavam que os números nunca mentem. Ao cruzar os dados de embarque de Wheeling com os recebimentos oficiais da capital, ele detectou uma discrepância massiva. Um vagão inteiro carregado com o que os relatórios chamavam falsamente de suprimentos de ferro havia desaparecido perto da fronteira. Intrigado, Hale iniciou uma busca confidencial que o levou diretamente aos diários pessoais confiscados do capitão Stark. Imagine por um segundo o silêncio daquela sala de arquivo, com o investigador folheando páginas amareladas pelo tempo, descobrindo os relatos detalhados sobre a traição do Major Wallace Dunlap e o mapa improvisado que apontava para as coordenadas exatas de Victory Peak. Hale compreendeu imediatamente a magnitude do que tinha em mãos. Ele viajou até o Novo México disfarçado de comprador de terras, avaliando a estrutura geológica da bacia de Embrillo. No entanto, a burocracia governamental provou ser mais implacável do que os fora da lei do passado. Antes que Hale pudesse solicitar uma equipe oficial de escavação, suas pesquisas foram subitamente interrompidas por ordens superiores. Seus relatórios foram confiscados e o investigador foi transferido para um posto burocrático distante. A sabedoria popular da fronteira sugere que quando o Estado decide guardar um segredo, ele usa cercas de arame e fuzis. Anos mais tarde, a criação do campo de provas de White Sands isolou completamente a região de Victory Peak do acesso público. Oficialmente, a área servia para testes de mísseis e experimentos científicos. Mas os entusiastas e historiadores do Velho Oeste mantêm uma pergunta incômoda no ar.
As autoridades que controlavam a zona isolaram o pico para fins estratégicos declarados, ou para garantir que ninguém mais tropeçasse no vagão de ouro que Montgomery Stark tentou proteger com a própria vida. O Ouro de Lincoln permanece como uma das maiores páginas não escritas da fronteira americana. Uma fortuna nascida no calor da guerra, moldada pela traição e sepultada pela própria terra que deveria enriquecer. Se os lingotes continuam guardados pelas galerias escuras de Victory Peak, ou se foram removidos secretamente sob o manto do sigilo institucional que cercou aquela região por décadas. É uma resposta que o deserto se recusa a entregar. Agradeço por você ter me acompanhado até o fim deste mistério intrigante. Isso mostra que você faz parte do seleto grupo de entusiastas que realmente valoriza a honra, a história e os mistérios profundos do Velho Oeste. Se este conto repleto de conspirações e reviravoltas foi útil para clarear sua mente sobre as lendas da fronteira, um like significa muito para o nosso trabalho. Se você ainda não faz parte da nossa jornada pelo Faroeste Contado, inscreva-se aqui no canal. Publicamos narrativas e análises minuciosas como esta todas as semanas. Deixe sua opinião sincera nos comentários. Você acredita que o trem de ouro de Lincoln realmente terminou seus dias sepultado em Victory Peak? Ou tudo não passa de uma lenda de guerra? E confira este outro mistério fascinante que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Nos vemos lá, parceiro.